Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vinda ao canal. No vídeo de hoje, nós responderemos a seguinte questão: a categoria dos direitos individuais homogêneos está abrangida nas ações judiciais de que trata o Estatuto da Criança e Adolescente? Essa é a questão orientadora de hoje. E essa pergunta foi cobrada em concurso passado para o TJ Amazonas. Então, para respondermos, né, se a categoria dos direitos individuais homogêneos está abrangida nas ações judiciais de que trata o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, é muito importante que a gente compreenda o que são esses direitos individuais homogêneos. Para tanto, a resposta será obtida na lei que rege a a proteção e defesa do consumidor, que é a Lei 8078 de 1990, mais conhecida por Código de Defesa do Consumidor, que na verdade é Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O artigo 81 do CDC vai dizer que são direitos ou interesses difusos, vai dizer o que são direitos coletivos e vai falar o que são direitos ou interesses individuais homogêneos. Então vamos lá. Passo 1, vamos analisar esse conteúdo que sempre cai em concurso, tá certo? E depois a gente vai voltar para a questão orientadora que foi cobrada no TJ Amazonas. Vamos lá. O artigo 81, incisos 1, 2 e 3, distinguirá os direitos difusos, dos coletivos e dos individuais homogêneos. Isso cai muito em prova objetiva e em prova dissertativa. Bem, a primeira coisa que você precisa compreender é que tanto os direitos difusos como os coletivos, eles são transindividuais e indivisíveis. Já os individuais homogêneos, eles são acidentalmente coletivos. Eu vou ler cada um à luz da lei, depois eu dou exemplos, tá certo? Aí a gente volta para a questão orientadora. Olha só, que são direitos ou interesses difusos? Assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Exemplo clássico: o direito à proteção ambiental, o direito aos bens ambientais, a- ao ambiente ecologicamente equilibrado. Então, quem são titulares? Nesse caso, pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato, que é o direito à proteção ambiental, a esses bens ecologicamente equilibrados, tá certo? Bem, e o que são interesses ou direitos coletivos? Assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais também, de natureza indivisível, por isso que eu disse que a intersecção entre os difusos e os coletivos é que eles são transindividuais de natureza indivisível. Agora sim, você vai ver a característica específica dos coletivos, de que seja titular um grupo ou categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Exemplo: a categoria dos bancários, a categoria as categorias sindicais, tá certo? São excelentes exemplos de interesses ou direitos coletivos, tá certo? Bem, e agora vamos falar dos direitos acidentalmente coletivos, que são os individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Exemplo clássico: a queda de um avião gerará direito à reparação, e esse direito pode ser exercido individualmente, como pode ser exercido de modo
coletivo, tá certo? Por isso que a doutrina diz que os individuais homogêneos, eles são acidentalmente coletivos, já que as pretensões podem ser individuais também, tá certo? Aí por isso que o CDC vai falar, os individuais homogêneos são entendidos como os decorrentes de origem comum, a exemplo de um acidente aéreo, tá certo? Bem, então voltando ao tema gerador, a categoria dos direitos individuais homogêneos está abrangida nas ações judiciais de que trata o ECA? Por que que o examinador perguntou isso? Porque, olha só, o artigo 208, parágrafo único do ECA, diz o seguinte: interesses individuais, difusos ou coletivos próprios da infância e da adolescência. Se você pegar o 210 do ECA, você só vai ver a expressão interesses coletivos ou difusos. Se você pegar o 212 do ECA, você vai ler o seguinte: direitos e interesses protegidos por esta lei. Ou seja, está falando de direitos e interesses. Quando o legislador vem com esse papo, né, direitos e interesses, isso é a cara, de fato, dos difusos e dos coletivos, não é verdade? Se a gente pegar o artigo 6º do ECA, vai falar direitos e deveres individuais e coletivos. Então, a gente estudando o ECA, por exemplo, lá no capítulo 7, título 6 do livro 2, a gente vai ver a expressão da proteção judicial dos interesses individuais difusos e coletivos. Aí tudo isso dá um nó na cabeça do estudante, não é verdade? Sobretudo se ele estiver prestando concurso. Aí foi por isso que o examinador perguntou: a categoria dos direitos individuais homogêneos está abrangida nas ações judiciais de que trata o ECA? Sim ou não e por quê? Claro que sim, né, gente? O ECA vai trabalhar com a proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, se o ECA é fundado na doutrina da proteção integral, claro que não colocaria de fora os interesses ou direitos individuais homogêneos, em que peço a redação não ser tão feliz a esse respeito, não é verdade? E seria essa a resposta que o examinador queria. E no espelho fornecido pela banca examinadora, eu vou ler para vocês o que é que o examinador esperava em termos de resposta. Bem, pergunta: a categoria dos direitos individuais homogêneos está abrangida nas ações judiciais do ECA? Sim, a despeito da aparente omissão. A categoria dos interesses individuais homogêneos é passível de proteção por meio das ações e procedimentos previstos no ECA. Aí o examinador dá exemplos, artigo 224, que manda aplicar subsidiariamente a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347/85. Por seu turno, a Lei da Ação Civil Pública manda aplicar a defesa dos interesses e direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, no que cabível, os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Aí o que, que a gente percebe? Que o CDC dialogará com o ECA, dialogará com a Lei da Ação Civil Pública, tá certo? Tudo isso em prol da defesa dos direitos e interesses individuais homogêneos também, tá certo? Já que o ECA é fundado na doutrina da proteção integral, como possível objeto das ações coletivas reguladas pelo CDC. Se você quiser compreender ações coletivas em sentido amplo, o ponto de partida, de fato, é esse artigo 81, incisos 1, 2 e 3 do CDC, tá certo? Esses diplomas, todos eles em diálogo, né? ECA, Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor, todos esses diplomas, e a gente pode até acrescentar também o Estatuto da Pessoa Idosa, poderia acrescentar até o artigo 5º da Lei 9394, que é a Lei Diretriz e Base do Ensino Brasileiro. Todos esses diplomas
compõem um sistema unitário de tutela coletiva de interesses transindividuais. Quando eu falar interesses transindividuais, você já sabe que são os coletivos ou difusos, somados a quê? Aos interesses individuais, quando passíveis de tratamento coletivo por sua origem comum, que são exatamente os individuais homogêneos. Era isso que o examinador esperava em termos de resposta. Então, quando a gente está falando de proteção a bens jurídicos caros socialmente, como os direitos das crianças e adolescentes, direito das pessoas idosas, incluiria também os direitos das pessoas com deficiência, o direito ao ensino tutelado coletivamente, de que trata o artigo 5º da LDB. A gente trabalha com a ideia de matricialidade, ou seja, de proteção ampla. A gente não trabalha com a ideia de grade, tá certo? Mas ideia de matricialidade. Bem, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.